dando sequência à série de palestras, agora vamos ouvir o tema Como funciona o Centro de Reabilitação do IBO. E quem vai trazer esse tema é uma fonoaudióloga do Instituto Brasileiro de Otorrino, com ênfase em programação de próteses auditivas, supervisora técnica da terapia fonoaudiológica do Centro de Reabilitação da Audição, do Equilíbrio e da Fala CRAEF, é especialista em audiologia clínica, mestra e doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, UNB, certificação internacional, acreditação para reabilitação com implante coclear, e é servidora pública da Secretaria do Estado de Saúde. Vamos recebê-la? Ela é a professora mestranda ou mestre Fernanda Caldas, por gentileza. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez pelo convite do Dr. Faese, do Instituto. É uma honra estar aqui falando para vocês nessa manhã. E eu fiquei responsável de falar um pouquinho como é que funciona o Centro de Reabilitação Auditiva. O Centro de Reabilitação Auditiva, como a Juliana falou, é um espaço que vem crescendo cada vez mais no IBO. E somos muito felizes, né, de fazer com esse crescimento. Muitos profissionais, pacientes estão cada vez mais recebendo o atendimento especializado. E eu vou contar um pouquinho como é que funciona. Então, hoje, na equipe, especialmente no CRAEF, nós temos o médico especialista, o otorrinolaringologia, e o enfermeiro, né? Então, o Renato, que é o enfermeiro da equipe, junto com toda a equipe médica, eles ajudam, né? Eles participam das cirurgias. O Renato participa muito dessa questão do pós-operatório, dos pacientes, né, no pós-cirúrgico. Então, temos a equipe dos audiologistas que fazem os exames, os diagnósticos audiológicos, desde bebês até pacientes idosos. Temos os audiologistas que fazem a programação e o mapeamento, né, do implante coclear e das próteses auditivas implantáveis. E temos também as fonoaudiólogas que fazem a terapia de reabilitação auditiva, de estimulação, né, de crianças com outros comprometimentos também associados. E temos também a nossa querida psicóloga Luciana e temos também a Daniele na fisioterapia. Então, o nosso time é um time grande, né? Nós vamos expandir com mais profissionais no futuro. Não tive com todos. Da próxima eu coloco. Então, assim, é uma honra, então, né, ter esse time, né? A gente é muito feliz, como a Juliana sempre fala, é como se fôssemos uma família mesmo. Os pacientes chegam na clínica, eles se sentem muito à vontade e é muito legal fazer parte desse time. Então, falando um pouquinho, né, sobre as etapas do implante, né, como que essa equipe trabalha conjuntamente, né? Então, essa indicação das próteses auditivas implantáveis, do implante coclear, ela acontece, né, pelo médico otorrinolaringologista, e toda a equipe também auxilia na indicação, cada um na sua especialidade, fazendo a indicação correta aí para a cirurgia acontecer com sucesso. Então, o médico vai fazer essa avaliação e indicação, com isso ele vai encaminhar o paciente para os exames audiológicos e depois, posteriormente, né, se o paciente tiver uma perda auditiva, ele vai ser protetizado com os aparelhos de audição, e aí é onde começa a terapia de reabilitação auditiva. Então, neste momento é quando a gente começa, né, a trabalhar cada vez mais em equipe, vendo se o desempenho auditivo que esse paciente tem com o aparelho auditivo, se está sendo suficiente para estimular o cérebro, para fazer com que o reconhecimento da fala aconteça, né? Então, essa avaliação desse paciente já começa a ser avaliada desde essa indicação, né? Quando esse paciente não tem esse benefício, nesse desempenho auditivo para fazer reconhecimento, compreensão da fala, por meio da via auditiva, ele é indicado a cirurgia, né? E na cirurgia a gente participa também, tem fonoaudiólogos, os enfermeiros, os médicos, e aí posteriormente, até um mês depois, conforme o médico autorizar, a gente realiza a ativação do implante coclear e posteriormente os mapeamentos e a avaliação de outros profissionais, no caso do psicólogo, da fisioterapia, quando o paciente precisa de uma reabilitação vestibular mais específica.
hoje eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado da reabilitação, né? Então, vou falar um pouquinho do CRAEF, como é que a gente trabalha na parte da terapia e do mapeamento do implante coclear, né? Então, assim, vou falar um pouquinho como que é o nosso trabalho lá no Instituto. Então, o paciente, quando ele é indicado a cirurgia do implante, desde criança, desde bebê até o pacientezinho idoso, né? Então, ele é indicado a esse aparelho auditivo para a gente conseguir observar, como eu falei, esse desempenho, né? Para saber se esse cérebro está tendo acesso auditivo ou não, para o cérebro se desenvolver, para a criança desenvolver a linguagem oral. Quando esse desempenho não acontece, acontece a indicação do implante coclear. Na indicação do implante coclear, estamos querendo oferecer o melhor acesso à percepção e ao reconhecimento dos sons de fala. Então, no vídeo do seu Arthur Taketomi, ele fala, eu escuto, mas eu não entendo. Então, o que a gente quer oferecer para o cérebro é que realmente essa linguagem seja desenvolvida por meio da via auditiva. Então, é quando a gente começa um trabalho aí da terapia fonoaudiológica, fazendo a programação do implante, fazendo com que esse paciente tenha um acesso para esse desenvolvimento acontecer. Então, por que devemos fazer a programação do implante coclear? Então, a programação do implante coclear, quando a gente vai oferecer a audibilidade dos níveis mínimos e máximos de estimulação elétrica. O que significa isso? Então, é quando a gente vai programar, né, esse ouvido biônico, fazendo com que o cérebro comece a ter experiência auditiva com sons para desenvolvimento da linguagem oral, para ter acesso a sons de fala. Então, para a gente desenvolver linguagem oral, a gente precisa ter um acesso significativo no nosso córtex, no nosso cérebro, para a linguagem oral acontecer. Então, é quando a gente começa a fazer esse mapeamento. Então, inicialmente, o paciente ele comparece mais ao instituto, né? Os mapeamentos são em um tempo menor e depois a gente vai espaçando esses mapeamentos conforme o desempenho do paciente já vai melhorando. Então, com isso, a gente quer oferecer, né, esse reconhecimento de sons de fala para fazer com que a criança escute, por exemplo, au-au e o cérebro identifique que au-au é o cachorro. Né? Então, não adianta só escutar au-au e só detectar esse som. Ela precisa saber que esse som se transformou e que o significado para o reconhecimento da fala aconteceu. Então, na programação do implante coclear, nós fazemos também as medidas objetivas, né, que é desde o centro cirúrgico, para a gente avaliar o componente interno também. Então, é muito importante, agora na pandemia, a gente teve, assim, poucos pacientes, né, aliás, muitos pacientes não compareceram ao mapeamento e muitos estão voltando. E, assim, tem alguns casos que a gente tem observado que, às vezes, desliga algum eletrodo, que o paciente não está tendo um desempenho como poderia ter, então a gente precisa sempre estar monitorando, a gente sempre fala que isso seria a avaliação da saúde do implante coclear, né, do componente interno, como se eu estivesse indo lá no hospital fazer um exame, um raio-x, vamos dizer assim, para dizer se realmente está funcionando ou não. Então, a gente precisa fazer com que essa avaliação aconteça, para a gente avaliar se esse nervo auditivo está recebendo uma estimulação de garantia, assim, fazendo com que esse acesso seja realmente chegado ao córtex auditivo de maneira satisfatória. Então, falando um pouquinho agora sobre a terapia fonoaudiológica, então na clínica nós fazemos uma terapia específica, né? Então, o paciente que faz o implante coclear, ele até pergunta, mas por que não é qualquer fonoaudiólogo que pode fazer a terapia? Pode. Só que se a intenção, a vontade da família é fazer com que a criança desenvolva a linguagem oral, ele precisa de um método específico para a gente potencializar essa via auditiva com esse dispositivo auditivo. Então, aqui no Brasil, a gente tem a terapia fonoaudiológica, que é baseada no método audio-oral. Mundialmente tem uma terapia que chama auditivo-verbal, e no Brasil tem o método audio-oral, que tem os mesmos princípios do desenvolvimento das habilidades auditivas para a aquisição da linguagem oral. Então, nós vamos trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades, tanto da audição, observando se o paciente tem detecção, discriminação, reconhecimento, compreensão, em qual etapa ele está, onde ele deveria estar, será que ele deveria estar numa etapa mais avançada e não está? Então, essa terapia vai acontecendo, né, sempre no intuito de ser diagnóstica,
para saber se essas habilidades estão acontecendo ou não. O desenvolvimento da linguagem, fazendo com que os pacientes tenham acesso ao nível pragmático, ao nível semântico e gramatical. Isso a gente observa assim, a criança está escutando, mas será o que está, né, vamos dizer assim, saindo, né, ela está produzindo, está sendo adequado, está sendo suficiente, ou eu preciso trabalhar um pouco mais da linguagem, né? Então a gente sempre faz essa avaliação de uma forma geral. Com relação à fala, para avaliar os níveis suprassegmentais, que seriam ritmo, melodia, entonação, e os níveis segmentais, para garantir a inteligibilidade, que seriam as vogais, as consoantes, e a nível de cognição. Então, eu preciso saber, essa criança, o pai pergunta pra gente, meu filho vai falar? Então, assim, são muitas variáveis para essa resposta. Então, é uma resposta difícil, né? Então, o implante coclear, ele oferece, ele tá, como o doutor Faez, ele tá fazendo o caminho da audição. Mas o que a gente vai fazer para esse córtex auditivo funcionar? A gente precisa de trabalhar todas essas habilidades e precisamos muito da família também, né? E principal, né? A família é a ponta do iceberg. Então, a gente precisa dessa família para conseguir, né, a gente trabalhar essas habilidades e ter o desempenho acontecendo. Então, esse paciente precisa ter um nível cognitivo também, né? Eu preciso avaliar como é que está esse nível de inteligência, né, e de talento do paciente para o desenvolvimento da linguagem oral. Então, pensando no ambiente, né, nós precisamos de um ambiente acústico. Por que a terapia precisa de esse ambiente? Porque na terapia é um momento que a gente vai observar como estão essas habilidades. É um momento de maior acesso ali auditivo, porque tem um profissional especialista que vai estar avaliando o desenvolvimento dessas habilidades. Então, por isso que a terapia, nós falamos que a terapia é diagnóstica. Então, o paciente vai na terapia 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana é como se estivesse fazendo exame, porque nós somos responsáveis quando o paciente termina em falar. Você está tendo acesso, não está tendo acesso, precisa melhorar nessas habilidades. E aí a fono que faz a terapia conversa com a fono do mapeamento. Às vezes, se for uma questão médica, a gente vai. Se for uma questão psicológica, a gente conversa com a Luciana. Então, assim, a gente vai fazendo com que isso aconteça para fazer com que esse paciente vai tendo mais condições otimizadas desse desenvolvimento. Então, esse ambiente, ele precisa ser melhorado por quê? Então, nós precisamos de usar alguns recursos, algumas variáveis nesses ambientes. Então, a gente sempre fala, ontem mesmo, teve 2 ativações na clínica e a gente conversou com o pai. Então, ele falou, mas em casa meu filho não está detectando sons. E essa criança é uma que já tinha um pouquinho, né, acho que 6 meses de implante. Ele não escuta sons à distância. Então, a gente precisa falar ainda um pouco mais próximo do microfone para a gente garantir, né, um melhor acesso auditivo. Então, isso é uma outra habilidade que o paciente vai desenvolvendo. Quanto maior a distância da fonte sonora, mais difícil vai ficando esse acesso. Então, isso é uma habilidade que o profissional vai conversando com a família para esse desenvolvimento. Então, eu não preciso falar num volume nem muito elevado, nem um volume muito baixo. Eu preciso falar com uma voz, um nível, uma intensidade adequada. Eu não preciso usar uma articulação exagerada também quando a gente vai falar com esses pacientes, porque esse paciente já está tendo acesso com o dispositivo auditivo. Então, minimizar esses ruídos para fazer com que na terapia essas condições sejam esse acesso seja otimizado. Então, falar com a fala, que prioriza os suprassegmentos. Muitos pais falam, mas parece que vocês falam sempre cantando, porque a gente precisa falar com a melodia diferente, enfatizar os aspectos suprassegmentais da fala e para esse acesso ser melhor para o paciente. Então, essa técnica de destaque acústico, a gente sempre fala, é o momento que eu quero que o paciente pegue essa palavra-chave na frase, então eu preciso dar um destaque, falar uma palavra com entonação diferente, para chamar a atenção desse paciente para essa palavra específica que ele vai escutar. Então, pensando em tudo isso, qual que seria a chave do sucesso para a reabilitação? Então, o acesso a essa chave de sucesso seria desde a indicação, né, com relação às tecnologias que o paciente vai receber. Será que essa tecnologia que foi indicada, está sendo suficiente para esse paciente? Então, às vezes, o paciente tem o aparelho auditivo, mas ele não é suficiente para o desempenho auditivo acontecer e o reconhecimento de fala. Então, preciso do implante coclear.
o paciente tem muito zumbido e usa, por exemplo, uma prótese ósseo-ancorada e não está tendo benefício. Como o Dr. Faes falou, ele pode ser um candidato ao implante unilateral, na perda unilateral. Então, a gente precisa ter essa indicação correta para fazer com que esse sucesso aconteça desde o início. Essa avaliação das expectativas, né, então isso é principalmente aí nos pacientes adultos, a Luciana nos ajuda muito, a psicóloga, porque a gente precisa muito trabalhar com o que é capacidade, o que o implante vai oferecer, o que é desempenho, o que esse implante está oferecendo nesse início para ele. Então, a gente sabe que, por exemplo, a audiometria dele, o ganho está 20 dB, que é um ganho muito bom. Mas ele não compreende ainda. Mas a gente está vendo que ele é capaz, mas o desempenho dele ainda não consegue. Então, a gente precisa fazer com que essas expectativas sejam trabalhadas sempre com esse paciente. Você lembra que no início a gente falou que precisava esperar um tempo, por isso que é importante fazer a terapia, então a gente vai trabalhando essas expectativas. Né? Com relação à terapia, o fonoaudiólogo precisa trabalhar com essa família o que a gente vai estar oferecendo de planejamento terapêutico para essa criança ou para esse adulto, e envolvendo dessa forma a família com os materiais adequados. Então, muitos pais falam assim, nossa, mas a terapia sempre ele vem para brincar. É o momento que porque a gente faz a terapia com a criança de forma lúdica, sempre com brinquedos. Então, a gente precisa garantir a atenção auditiva dessa criança, desse bebê, com brinquedos que são os nossos materiais para a gente conseguir estar avaliando essas habilidades auditivas e da linguagem. Então, é por isso que essas sessões devem ser sempre diagnósticas para a gente estar conseguindo avaliar esse melhor desempenho e dessa forma a gente está conseguindo avaliar com a equipe se essa discussão, se esse prognóstico, né, se esse paciente vai chegar no prognóstico que ele espera aí com resultado. Então, só voltando um pouquinho assim, sobre a questão da terapia, né? Então, a gente fala que desde quando a gente chama a criança lá na sala de espera, já é o início da terapia fonoaudiológica, às vezes a criança está conversando com outra criança, né? Então, às vezes teve um interesse por uma foto que está na parede, ou a criança às vezes trouxe alguma surpresa no bolso. Então, esse é o momento que já começa a terapia. A gente precisa fazer com que essa criança seja envolvida. Então, a fonoaudióloga Angela Alves sempre falava pra gente, você tem que ter sempre dentro da cartola uma surpresa. Então, a gente precisa estar encantando esse paciente para a gente fazer com que essa habilidade, né, esse desempenho vai sempre avançando. Então, os pais trazem sempre pra gente essas novidades sobre a criança, o que aconteceu na escola, o que aconteceu na família, se o implante está funcionando, se não está. Com isso, nós vamos oferecendo, né? Vamos trabalhar esses objetivos, essas técnicas, essas estratégias, para a gente conseguir chegar nesse objetivo, fazendo sempre os sons do Ling, né? Que são algumas vogais, algumas consoantes, os pacientes conhecem muito, para a gente avaliar realmente como é que está o acesso em todas as frequências de fala. E com isso vamos trabalhando essas atividades, como eu falei, com os brinquedos, com os adultos, trabalhar muito o que o adulto gosta. Então a gente sempre pergunta para os pacientes adultos, o que você gosta? Ah, eu tenho interesse, eu gosto muito, então até o seu Júlio César, ele gosta muito da fazenda, gosta muito de gado, então a gente vai, pega a revista e vai falar, então a gente vai trabalhar em cima do que o paciente gosta para a gente trabalhar essas habilidades. Então, no encerramento da terapia, a gente sempre fala com os pais, né? Então, esse trabalho, esse planejamento que nós tivemos hoje, você precisa levar para o dia a dia dessa criança, porque é onde realmente vai acontecer o desenvolvimento. Então, a gente sempre fala, se você acha que o seu filho vai desenvolver a linguagem aqui na terapia, não, ele precisa de acesso, ele precisa de informações ricas, ele precisa de ter experiências com outras crianças, de rotinas diferentes, para fazer com que o cérebro vá desenvolvendo essa questão de linguagem. Então, fazendo uma analogia aqui sobre essa questão da família, né, como se a gente estivesse aí num campo de futebol, se a gente pensar qual que é o papel do profissional na terapia, né, então, muitas vezes, às vezes os pais colocam as expectativas em cima do profissional, mas assim, nós somos profissionais que somos especialistas em falar como está esse desempenho.
Mas como que vai acontecer para a gente ter uma parceria aí com esses pais? Então, a gente sempre nessa parceria, não existe, né, esse trabalho em uma hierarquia entre profissional e família. Nós trabalhamos, né, juntos, nós somos uma equipe. Então, os pais integram a equipe também, porque ele precisa trazer o que a criança dele gosta, qual o interesse, e eu preciso passar da minha parte técnica como a criança está. Então, não é uma parceria realmente. Não é um trabalho de que eu falo e você faz, e você desempenha. Então, eu fiz isso, você vai fazer isso com seu filho em casa. Não. E a gente vai levar o pai a pensar o que a gente precisa trabalhar juntos para fazer com que esse desenvolvimento aconteça. Então, sempre discutindo junto com a família. Então, se a gente pensar, será que o profissional seria esse jogador? Será que é quando a gente está ali, né, no passe de bola? Será que esse é o momento a gente está ali dentro do campo? Ou será que nós somos os técnicos, que nós falamos e os pais desempenham? Então, nós temos que pensar que o profissional, ele está ali na torcida, né? Então, nós temos que torcer para essa família e para essa criança, né? Porque quem vai fazer a jogada é a família, é em casa, onde vai construir as informações diárias, né? E nós não podemos ser técnicos, porque se somos o técnico, eu vou apenas passar. Então, você tem que fazer isso e o pai, a família não vai se envolver. Então, nós precisamos de estar na torcida, né, vibrando ali com as respostas, né, com o desempenho, o resultado dessa criança, para fazer com que todos nós vencemos e sejamos campeões nesse momento aí de resultado. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.